Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Inspire-se a Ser Negócio. Meu nome é Fabíola Simas, eu sou mentora de negócios através dessa metodologia que eu criei em 2021, onde eu faço um estudo de alavancagem de negócios para profissionais liberais que vendem a sua hora. Nutricionistas, terapeutas, consultores. Eu uni ferramentas de coach, de marketing, para a gente fazer um planejamento estratégico aí de crescimento de negócio além da venda da sua hora. E hoje eu tô aqui com... Quando eu criei tudo isso, eu achei muito importante a gente trazer pessoas que nos inspiram a ser empreendedoras. E eu tô aqui hoje com uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu conheci esse ano através da metodologia, que se chama Larissa Reinaldo, e eu vou apresentar ela para vocês. Larissa, já te apresenta, fala de onde que você é, né? Onde você mora hoje, o que você faz, te apresenta aí pro pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Reinaldo, sou médica nutróloga, trabalho aqui em Balneário Camboriú, sou médica CEO ali da Lixe Medicina Saudável e hoje eu estou aqui com a Fabíola. A gente vai conversar um pouquinho sobre a minha história, agradecendo pelo convite, né, inicialmente, e contar um pouquinho para vocês de onde eu sou, né, nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Morei muito tempo fora do país, depois retornei ali ao Brasil e hoje eu moro há 5 anos em Balneário Camboriú, onde eu tenho uma sede no meu consultório. Muito bem, seja muito bem-vinda. Eu fiquei muito feliz que você topou o desafio aí, né? Acho que é um dos primeiros, né, Larissa? Baita desafio. A Fabíola sabe que isso aqui não é muito a minha praia, Seja bem-vinda. Obrigada. Então, pessoal, eu vou fazer algumas perguntas para a Larissa, para ela contar a história dela, desde o começo da história profissional dela e como ela resolveu abrir a clínica, a Lixe Medicina Saudável. Isso mesmo. Que já é diferenciada aí pelo nome, né? Uhum. Então, Lari, pode começar aí, doutora. Como é que tu escolhe... Conta um pouquinho pra mim da tua família. Eles são empreendedores? Teu pai, tua mãe? Não, meus pais são o oposto de empreendedores. Meus pais são funcionários públicos, né? Todos aposentados. Meu pai militar, já na reserva, né? A minha mãe enfermeira por muitos anos, trabalhou também no hospital ali da área militar e depois começou a dar aula na universidade, né? Na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E os dois são funcionários públicos, né? Aquela segurança do trabalho de todos os dias, coisa, né? Não, você tem que passar no concurso, Passar no concurso, então, minha filha, quando estuda. Era pequena, era estuda para passar no concurso. Minha filha vai lá, estuda bastante, tá? Você precisa passar no concurso, ter o seu salário ali todos os meses, vai se aposentar, tudo bem tranquilo, sempre como aconteceu com a gente. Vai ser bem seguro. Vai tranquila, tá? Isso. Mas estuda que vai dar certo. Todos os anos tem algum concurso que você vai fazer. E se preferir na área militar, melhor. Meu pai sempre comentou, né? Então, assim, o sonho dele era ter um filho, né? Não nasceu, foram 3 filhas. São 3 meninas. 3 meninas, e nenhuma foi para a área militar, né? Então, mas ele segue na busca, né? Quem sabe? Quem sabe o neto, né? Quem sabe o neto. Ele deve ficar na luta, né? Ô, Larissa, e conta pra mim, tu é a mais velha delas, a mais nova, como é que é? Eu sou a mais velha, né? Nasci ali com uma diferença de 3 anos da minha segunda irmã e a outra de 11 anos. E sempre na busca de um menino, né? E um menino para levar ali o nome da família, né? Só 3 mulheres. 3 mulheres. E aí, como é que tu escolheu lá, quando chega a hora de escolher a faculdade, a gente tem que decidir alguma coisa, né? Pois é, eu acho que hoje é um desafio muito grande, né? Acho que para todo mundo ali que está nessa estuda e não sabe para onde vai, as exatas humanas, enfim. Eu sempre gostei de muitas áreas, né? Então, no começo eu sempre tinha aquela dúvida, tá, vou para exatas humanas ou, enfim, sempre ficava naquela dúvida. Mas eu acho que a área da saúde sempre acho que puxou um pouquinho ali mais, acho que mais pelo lado da minha mãe, né? A minha mãe sempre trabalhou muitos anos em um hospital e a gente sempre tinha que ir pro hospital com ela. Acho que não tinha muito com quem deixar as filhas. Ela, não, então vamos lá, vamos pro hospital. Acho que pelo menos umas 2, 3 vezes na semana a gente tava no hospital, tanto para talvez buscá-la, ou enfim, mas o contato era muito estreito no ambiente hospitalar, né? Então, eu fui criada basicamente assim. Obviamente, os meus avós, né? Os pais da minha mãe tiveram uma parcela muito boa nesse sentido, porque me ajudaram na criação e tudo. Porque a minha mãe sempre trabalhou muito. Quando a tua mãe não podia estar presente, é isso? Na verdade, minha mãe nunca estava presente, né? Ela estava no hospital todos os dias. Ela no hospital direto? Ela coordenava o hospital, então ela tinha que estar presente sempre ali no hospital de domingo a domingo. E meu pai, sendo militar, ele viajava muito. Pois é, isso que eu ia
eu queria entender, tu nasceu no Rio Grande do Norte, tu sempre morou por lá ou vocês sempre viajavam junto com ele? Não, a gente sempre viajava, assim. Eu acho que a gente teve que enraizar um pouco mais pelo trabalho da minha mãe, né? Que ela sempre ficava de um hospital para o outro, mas assim, o meu pai sempre estava viajando. Então ele... Enfim, a minha mãe que tentava se virar, ter aquele jogo de cintura em casa, por isso que é muito diferente, assim, para a mulher, né? Que tem aquela responsabilidade, com filhas em casa e ter que trabalhar, né? Então, essa parte do empreendedorismo, assim, a gente já vai esmiuçar um pouquinho mais, mas é bem um pouco mais complicado para a mulher, eu acredito. Sim, e meu pai com sempre... essa dupla jornada, eu acredito que é realmente mais complicado. Por mais que a gente queira incluir os homens na nossa jornada também, tem toda uma conversa, nunca vai ser igual, né? É difícil, é complicado ali. Mas então, assim, eu acho que pelo contato ali estreito com o hospital, eu acho que talvez eu tenha puxado um pouco mais para esse lado. Eu lembro que numa de nossas conversas, né, criando a metodologia, você falou que via muito a tua mãe sendo aquela pessoa humana junto aos pacientes e os médicos só dando a prescrição. E ela questionando, né, então, às vezes, aquilo a minha mãe tudo. sempre coordenava, então ela tinha contato direto ali com os médicos, né? Então, lembro inúmeras vezes, assim, acho que eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos na época, que ela lá no hospital discutindo casos, né? Que sempre tem aquela discussão de casos clínicos de internação, e a minha mãe falava, mas essa pessoa ela não vai conseguir desse jeito. Ele, não, mas ela tem que tomar tal medicação. Não, mas e se o fulano não entrar junto, talvez ela não consiga, não se sinta à vontade, né? Levando essa parte humana que a equipe de enfermagem humano, sempre traz, né? E muitas vezes eu acho que nós médicos, assim, até me incluo no meio por uma questão de tempo e ter que olhar muitos pacientes e ter que estar correndo toda hora. Às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. Eu sempre falo, né, que até hoje eu trabalho em hospital, que eu acho nossos maiores aliados dentro da área hospitalar é a equipe de enfermagem. Então, assim, eu admirava muito a minha mãe. Muito a minha mãe. E ela chegava muitas vezes em casa, assim, muito chateada, falando, eu tentei fazer aquele negócio, ele não me autorizou, e eu acho um absurdo, meu Deus, olha só, e claro, não deu certo, né? Não deu certo, e ela ficava naquela frustração, e eu olhava e falei, é legal, é bonito, mas eu não quero isso pra mim, eu quero uma coisa a mais, eu não quero ficar me frustrando, eu quero fazer diferente, eu quero fazer um trabalho que me dê resultado, né? Na verdade, eu olhava e buscava um pouco mais de autonomia, digamos, né? Então, eu olhava assim pra ela, lindo trabalho. E assim, eu quero ter aquele trabalho para mim, mas talvez com uma postura diferente, né? Por isso que uma das coisas que eu sempre pensei, né? Cara, eu não quero ser aquela médica, eu não quero ser aquela pessoa, tipo, eu quero mandar. Que ela contava. Não, eu não quero mandar. Eu quero ter aliados do meu lado, eu quero poder levar a medicina de um jeito diferente, né? E proporcionar esse vai e vem também com os pacientes, essa troca, mútua, né? Poder escutar, poder entender, não atender números, né? Mas atender qualidade ali. Independente da área, seja no ambiente hospitalar, no consultório, independente disso, né? Eu acho que o ser humano, ele precisa desse feeling ali, com o outro, né? Precisa ser visto como um ser integral e não... A gente já conversou muito sobre isso. Eu acho que tu trouxe isso muito desse contato com a tua mãe, sabe? Sim, eu amei. A gente fala muito da multidisciplinaridade, do olhar do todo, né? E que a gente traz, já fazendo um spoiler, a gente traz aí para um treinamento futuro e tudo mais, isso né? mesmo. E que eu acho que vem muito disso, por isso que eu resgatei essa conversa aqui contigo. É bem legal. Tá, então vamos voltar. Aí tu tinha essa presença com a tua mãe, que era enfermeira coordenadora do hospital, teu pai militar, estava sempre viajando, porque carreira militar para ti, por mais que seja seguro, para te crescer, com certeza tu tem que viajar, né? E aí chegou a hora lá, 17 anos, quantos anos tu tinha quando fez o vestibular? Eu tinha 18 anos, na verdade, quando eu fiz meu primeiro vestibular. Na verdade, naquela saga, quando... Tu lembra se chegou a fazer um teste vocacional? Fiz, e assim, acho que apontou para todos os lados, assim, escolhe um lado e vai. Eu acho que o único que não foi que não deu certo, assim, digamos, foi humanas. Mas, assim, qualquer uma das outras áreas era assim... Dá pra ir, então vai. E a minha mãe sempre falava, não, escolhe qualquer um, você vai dar tudo certo, você vai lá, estuda e, enfim, só vai. Mas tu era estudiosa, não? Sempre. Assim, eu lembro que quando eu decidi fazer vestibular de medicina, meu primeiro vestibular foi na 8ª série, na época era série, né? Agora é ano, né? Nono ano. Meu primeiro vestibular foi na 8ª série. Desde a 8ª série eu fazia cursinhos, né? Na época era uma coisa muito forte. E, assim, uma coisa interessante, assim, quando a gente pensa em família, né? Unidade familiar, meus pais nunca me negaram, né, estar na melhor escola. Então, a minha mãe trabalhava feito uma louca, meu pai feito louco para sempre pagar as melhores escolas, né? A gente não tinha uma condição financeira muito importante, assim, enfim, não era muito fácil.
principalmente tendo 3 filhas em casa, né? Imagina. Então, 3 filhas é complicado, né? Todas mulheres ali. Mas a gente sempre estudou nas melhores escolas, então eu acho que isso ajudou muito, né? Esse contato, assim, poder diferenciar. Isso aqui você pode, isso aqui você não pode, mas se você realmente quiser, nós vamos lá, vamos trabalhar e a gente vai proporcionar para vocês. Isso traz uma visão de que a gente pode sair desse mundinho, digamos assim, já lá numa adolescência, né? Exato. De você pode, sim, lutar pelo que tu quer, se tu realmente se esforçar, tu vai conquistar. E traz segurança, né? Muita segurança ali, eu acho que, assim, a gente sabe, se escolhi o lado errado, se der errado, vai lá e volta, recomeça e vai dar tudo certo. Né? Com certeza. Mas, assim, eu acho que tem muita diferença, assim, Fabíola, olhando para o mundo de hoje, acho que na época eu sempre falei para minha mãe, sempre foi muito de sair do ninho, né? E ela também nunca me prendeu, nem ela, nem meu pai, até porque eu tinha do meu lado ali meu pai, ali, que, enfim, trabalhou no serviço para a ONU também, né? Ali na Guatemala, né? Na região da América Central. Então, essa de estar fora, lutar, ir atrás, acho que sempre foi muito disso, sabe? Então, foi um exemplo dos 2 lados, acredito. A gente sempre traz um pouquinho de cada, né? Sim. E aí, tu faz vestibular pra medicina. Conta um pouquinho como é que tu acabou estudando fora. Primeiro, eu sempre perguntava pra minha mãe, vou embora, vou sair de casa muito cedo. Ela, não, minha filha, não precisa, tá tudo certo, tá tudo aqui, você precisa estudar pra fazer o seu concurso, né? Eu falei, não, mas meu primeiro desafio é fazer meu intercâmbio. Não, mas pra que fazer intercâmbio? Não, porque eu quero aprender inglês, mas você já sabe inglês. Não, eu não sei inglês, eu não sei falar fluente. Então ela falava, não precisa. E nessa de fazer vestibular e ter que pagar as contas e tudo, eu tive que trabalhar. Né? Então, que mais uma vez, né? Em casa sempre foi um pouco mais complicado, então eu comecei a trabalhar ali no Tribunal de Contas do Estado. Então, trabalhei por 2 anos e meio, quase 3, na verdade, um pouquinho antes do meu primeiro vestibular, né? Então, foi bem difícil, assim, ter que estudar, ter que trabalhar, ter que estudar um pouco mais, né? E ali eu ficava naquela coisa, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar meus cursinhos, mas eu preciso estudar também. E começou aquela pressão, né? E eu quero. Intercâmbio, e assim, o meu sonho era, preciso fazer meu intercâmbio. A minha mãe falou, faz depois, né? Depois do vestibular. Foi onde veio a minha primeira frustração ali, quando eu não passei no meu primeiro vestibular, tendo tantas expectativas, não só da minha família, né, dos amigos da escola, né, eu sempre fui, sempre estava ali nos primeiros lugares da escola, enfim, e eu não passei, e ali me frustrou muito, né, e com essa frustração eu falei, então vou fazer assim, tá tudo certo, não passei, vou continuar trabalhando, vou pagar meu intercâmbio e vou atrás, né, e eu falei pra minha mãe, beleza, não passei, eu vou tentar mais um ano, tá, vou continuar juntando dinheiro e próximo ano eu vou fazer meu intercâmbio. Aí foi aquela coisa, né, meu Deus, não faz isso. Não, eu faço. Então, trabalhei, juntei meu dinheiro, fiz um novo ano de vestibular, não consegui. E nessa de fazer vestibular e tentar viajar, tentar fazer intercâmbio, eu namorava há muitos anos, né? Então, o meu namorado era de Santa Maria. Então, a gente vinha sempre aqui morava no Rio Grande do Norte, teu namorado era de Santa Maria? Era de Santa Maria. Santa Maria, mas ele morava lá em Natal. Então, a gente veio ali, entendi. a gente viajava, vinha sempre pro sul do país. E numa dessas, né, ali... uma dessas viagens, a gente falou, vamos na Argentina. Vamos conhecer o Chile e a Argentina. Então pegamos um ônibus, nós 2 ali, e a gente foi explorar o Chile e a Argentina de ônibus. Assim, como quem não quer nada, com a mochila nas costas. Aventureira. Assim. E nessa da exploração, né, foi até antes do meu intercâmbio, eu conheci a Faculdade de Medicina de Buenos Aires. Que legal. Na verdade, já tinha escutado, né? Eu tenho um primo meu, a esposa dele fez faculdade lá. E ela sempre me contou e tudo, que morou muito tempo fora e muita admiração pela faculdade. Ela não fazia faculdade lá, mas ela fazia numa particular próxima, mas ela falou, muito legal, muitos brasileiros vão lá. Talvez você tenta, se não der certo com o vestibular. Eu falei, olha só, pode ser, né? Então, nessa de explorar, conheci a faculdade, amei a faculdade, coisa mais linda desse mundo, né? Assim, que eu tenho admiração, assim, até hoje. E sou muito grata. Sim. E, enfim, não deu certo o meu vestibular no Brasil e acabei tentando pra lá, né? E como é que funciona? É uma prova de proficiência? Como é que sabe dizer? Não, na verdade, a gente faz um ano, a gente estuda um ano pagando 6 matérias, né? Física, química, biologia, sociedade de Estado, que é a história deles, né? Um pouquinho. E, enfim, matérias afins e como se fosse um básico ali, né? Um ciclo básico. É ciclo básico comum que eles chamam, por um ano. Por um ano. Né? E como eu tinha feito vestibular desde sempre, né? Eu nunca tive dificuldade de fazer as provas, então acho que... espanhol tu falava? Porque tu queria aprender inglês. Zero. Era zero espanhol. Eu não sei se... Hoje ainda tem, né? O Senac.
Tem. Quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer intercâmbio e que eu queria fazer intercâmbio, que eu queria estudar medicina, que eu queria morar fora, ela falou, tá, então duvido você fazer alguma coisa, porque você não sabe falar espanhol, você quer fazer intercâmbio de inglês, e aí o que você vai fazer? Eu falei, eu vou estudar. Então eu fui no Senac, passei acho que uns 8 meses estudando espanhol no Senac todos os dias. E enfim, fui para Buenos Aires, fiz esse ciclo básico comum que eles chamam, paguei as 6 matérias e tinha que ter uma média de 8. E, enfim, né, pela vivência ali do vestibular, eu tinha um promédio muito alto, então, assim, nunca tive dificuldade. Então, aquele período que era um ano ali, de matérias básicas, eu consegui fazer um pouco antes. E eu falei pra minha mãe, beleza, eu já terminei, já entrei na faculdade, assim. Na verdade, eu tive muita dificuldade de sociedade e Estado, porque história nunca foi muito meu forte, mas deu certo. E eu terminei antes desse ano. E eu falei pra minha mãe, beleza, já juntei meu dinheiro aqui, tô indo embora. Mas pra onde você vai? Você já já saiu do país? Tu já tem a faculdade, já é obrigada a ir embora. Já é obrigada, daí ela falou. Isso eu já morava na Argentina, né? Já morava em Buenos Aires. E ali no meio do ciclo básico, depois que eu já tinha finalizado todas as matérias, eu comprei minha passagem para o Canadá. Então eu fui pra Toronto, né? Foi lá onde eu conheci meu marido, inclusive. Aí nessa época tu já não tava mais com o namorado de Santa Maria, então? Não, eu continuava namorando com ele, mas eu conheci, foi o meu primeiro contato com meu marido hoje, né? Entendi. Então foi lá, mas na verdade eu não ia morar lá, eu ia morar em Vancouver. Como tinha os Jogos ali Olímpicos, enfim, naquela época, eu falei pra minha mãe, beleza, eu vou fazer um stop lá em Toronto, vou passar um mês e depois eu vou passar o resto do meu intercâmbio lá em Vancouver. Ela falou, meu Deus, você é louca, né? Sempre você é louca. E foi isso. Fui para o Canadá, passei um mês em Toronto, depois passei o resto ali em Vancouver, como tinha que ser, e depois eu voltei para Buenos Aires para realmente iniciar a faculdade de medicina. Que legal. Eu acho muito curiosa essa história. Eu lembro que tu já tinha me contado, né? Basicamente, eu não sei se vocês entenderam, ela estudou em menos tempo para conseguir fazer o intercâmbio de inglês também, junto à faculdade de medicina. Acho que o empreendedorismo começa aí nesse já desafio, nessa loucura. Não, eu vou. Empreendedor não, a gente vê muita autoconfiança em ti, né? Na decisão, assim. Eu sei que a fase da adolescência, talvez a gente tenha essa coisa de acreditar mais, né? Principalmente se a gente teve uma força de pai e mãe, né? Eu sempre digo, né? Quem vem de família onde tu te inspira nela, sempre, com certeza, a gente se sente mais fortalecido, né? E o empreendedorismo pede muito isso, né? Essa autoconfiança, esse ímpeto, né? Esse decidir, esse acreditar que ninguém tá acreditando, né? E esse não ter medo, né, Fabíola? E esse não ter medo, quando a gente começa a falar, meu Deus, você tem medo? Não, é coragem, só vai. Não olha pra trás, vai. Aquela história, medo a gente visualiza, né? Ele existe, né? Mas eu tenho coragem de transpor ele, né? De ir atrás. Não, eu vejo muitas características do empreendedor, a gente, o pioneirismo, né? E a visão, né? Que tu tem, não, eu vou conseguir, já que ninguém me deu uma orientação de que caminho eu vou seguir, é esse que eu vou seguir, e deu. E aí tu fez toda a faculdade de medicina. E aí tem a questão da faculdade ser reconhecida aqui no Brasil, que eu sei que também é Pois né? Eu tive... e nós tivemos aí nesse meio tempo, aí tu começa a namorar teu marido e acabou engravidando, não é isso? Eu tive alguns percalços ali na faculdade de medicina, né? Que eu sei que tu teve todos os motivos pra desistir. Todos. E que não é à toa que hoje tu ajuda muito atleta, né? Então... Todos. Então eu falei assim que primeiro o idioma sempre foi uma barreira, né? Porque na faculdade de medicina de Buenos Aires todas as provas são orais. Todas, sem exceção. Então eu passei meu primeiro ano da faculdade de medicina. Eu tinha muita dificuldade, as pessoas não me entendiam, apesar de ter estudado no Brasil, mas assim, é totalmente diferente. Então eu ia lá, conversava, falava, as pessoas olhavam assim, beleza, conseguia. Mas tudo que eu conseguia ali no primeiro ano, eu acredito que era muito do reflexo que eu já tinha na minha cabeça de estudo, né? Aquela, sempre estudei, sempre fui atrás e tudo, mas assim, pecava muito ainda no entender do idioma, né? E como me expressar. Então, no primeiro ano de faculdade, eu acho que eu fiz, são poucas matérias, né? No primeiro ano, mas dentre elas, uma das principais, que é anatomia, né? Então, anatomia eu cursei todo ano e na minha última prova eu reprovei. E eu tive que repetir o ano inteiro só por anatomia. E eu lembro especificamente, assim, desse professor que depois, enfim, é um cirurgião muito famoso, né? Que eu tenho muito amor por ele, foi por ele que depois eu estudei bastante anatomia, né? E hoje, enfim, depois passou a ser uma das minhas matérias favoritas. Sempre tem aquele mestre que te desafiou, mas que a gente agradece hoje, né? Ele olhava assim pra mim, a cara de cirurgião, com aquela cara seca, olhava e falava bem assim, desculpa, não entendo nada que você fala. Você faz assim, você volta e estuda um pouquinho mais. Falei, não, mas eu voltava a explicar e tentava manter aquela postura, né? Não, e daquele
aquele jeito brasileiro de falar o portunhol horroroso, né? Que pensa que tá sabendo falar alguma coisa e não sabe nada. E ele, não, meu anjo, não dá pra você. Você estuda mais um pouquinho. Próximo ano a gente conversa. Então, imagina, repetir o ano só por uma matéria, anatomia. Então, enfim, eu passei esse ano ali lutando, estudando espanhol. É assim, ia no supermercado, falava com caixa, falava com quem estava do lado, falava com quem estava na gôndola. Não tinha nada a ver, eu tinha dúvida aleatória, só para falar. E eu foi um ano inteiro, não foi estudando anatomia, mas não foi estudando anatomia, foi aprendendo espanhol. Eu tenho que falar do jeito que esse cara vai me entender. Ele vai ter que me entender, porque eu tô falando a coisa certa. Então, acho que eu fui um pouquinho além disso, então eu exagerei um pouco, né, na dose. E essa coisa da língua, eu tenho uma passagem que a minha família sempre foi muito bem em inglês. E eu nunca fui muito bem. E aí eu morei fora também, né? E aí quando eu cheguei lá, eu não falava nada, não conseguia, porque eu não tinha coragem de falar, né? Se comparar sempre com os outros, né? E aí no primeiro teste que eu fiz para estudar inglês fora, a moça falou assim, você fala muito bem inglês, por que você não fala? Eu falei, porque eu não gosto do meu sotaque. Ela, você tem que começar a amar o teu sotaque, daí você vai falar. Interessante você falar isso do sotaque, Fabíola, que eu acho que, enfim, primeiro eu tendo essa primeira experiência no Canadá, morando fora, né, como meu primeiro idioma, o meu sotaque me ajudou muito a falar inglês. Muito, que todo mundo falava assim, nordestino, fala direito, meu, para de falar. Enfim, tá muito cantado, tá muito, então sempre... eu sentia muito preconceito, né? Até porque eu conhecia muitas pessoas do Brasil inteiro. Mas eu acho que foi o meu sotaque que me ajudou na minha primeira língua, que foi inglês. Muito, assim, porque eu não chiava, né? Que a gente fala, eu não chiava. Então era tudo muito tranquilo. É tanto que depois ali no intercâmbio de inglês eu fiz o Cambridge School, né? Ali. Então eu conseguia, performar super bem, mas eu acho que me ajudou muito o sotaque. Sim, eu acho que o nordestino fala com R diferente, ele fala diferente, isso, né? Isso. Que também me ajudou muito no espanhol, né? E assim, a gente tinha receio de falar, eu tinha receio de falar com o brasileiro o meu próprio idioma. Então, para mim, era mais fácil ter que falar inglês ou espanhol em um determinado período que ninguém... olha só, ninguém vai encher o saco, né? Ninguém vai encher o saco. E voltando ali o tema, eu acho que nessa questão do idioma, por ter estudado tanto tempo ali, tanto o ano inteiro e ter dado cara a tapa, né? Ali eu aprendi ali a língua, hoje em dia eu falo super bem, assim, ninguém nem diferencia se eu sou brasileira ou argentina, e argentina não, portenha, né? Porque eu falo literal como portenho. Mas até em português, quando eu te conheci, eu falei, nossa, não diria que tu é do Rio Grande do Norte, porque eu não daria uma origem mescla. Aí. Eu tenho uma mistura, assim, absurda, assim, de idiomas, assim, foram 12 anos na Argentina, né? Isso é maravilhoso. E 12 anos na Argentina, vai um ano no Canadá, daí depois um tempo na Espanha, sempre um pouquinho, né? E depois as inúmeras viagens que botava a mochila nas costas e ia embora, né? Imagina. Então, E eu tenho certeza também que você convivia com muita gente que vinha de fora, né? Porque na verdade, referência a essa faculdade lá em Buenos Aires. O meu lema não fala com brasileiro. Não se mistura com brasileiro. Essa foi a primeira coisa. No meu primeiro intercâmbio ali, porque no Canadá tem muitos brasileiros, né? Então, assim, eu não podia falar com brasileiro. Se eu fosse falar com brasileiro, eu era chata de falar inglês com brasileiro. Né? Aquela pessoa, eu falei, meu Deus, que absurdo. Assim. Não, só pro pessoal entender, quem vai pra fora, brasileiro tem tudo quanto é canto, né? E se você quiser, você vai ficar falando só português e não vai evoluir na língua. Então, ou tu te coloca nessa... Aí já começa, né, a tua capacidade de persistência, né? Não, me coloco algumas limitações pra crescer e evoluir. Não tem outro caminho, né? Por isso que a gente sempre fala, meu Deus do céu, assim, você tá pagando, você tá indo lá do outro lado do mundo pra falar português. Ai, meu Deus, não faz isso. Exatamente. Então, foi bem interessante, assim. E nessa de falar o idioma, né, de tentar buscar e tudo, enfim, passei em anatomia, né? Fui aprovada. E logo depois eu fui chamada para fazer o concurso público da faculdade no primeiro ano da faculdade. Né? Então, fiz o concurso público da faculdade. Tipo uma bolsa, assim? Eles me pagavam, digamos, para dar aula de anatomia. Uma brasileira dando aula de anatomia numa cátedra super difícil, assim, que eu falei. E eu tinha, sei lá, todos os anos, acho que eu tinha por volta de 200 alunos para coordenar a mesa. Porque como as aulas, na verdade... A gente não tinha aula. A gente estudava, ia com as dúvidas para a faculdade. E se você não tinha dúvida, beleza, ninguém te ajudava. Então, você tinha que ler a matéria antes, né? Então, todos os anos, eu tinha muitos alunos ali, depois que eu fiz o concurso, e passei. Então, fui muitos anos professora de anatomia. Eu dissecava cadáveres, assim, por várias horas, né? Por isso que eu gosto tanto de anatomia hoje. Uma das minhas decisões ali a futuro, depois da formação, era cirurgia, né? Então, eu gostava muito da parte ginecológica, enfim, gostava dessa área, mas...
pensei em enveredar na parte da cirurgia porque passei muitos anos secando cadáver e, assim, estudando anatomia, né? Por causa daquele meu professor, né? Mas eu não consigo imaginar porque eu não sou da área da saúde. Pois é. Então, só de imaginar um cadáver já... É um desafio bem legal, mas, assim, ali já começou o meu acolhimento por pessoas que vinham de fora, né? Assim, os brasileiros que vinham que não falavam, eu fazia questão de falar espanhol, explicar como que falava, como que era o sotaque, como você fazia se entender, que a gente tem mania de traduzir, né? A tradução não é o idioma, né? Não. É quando você incorpora a língua e começa a falar como eles. Exato. E é repetir, e fazendo, e indo, Exato. e quebrando a cara, né? Falando errado mesmo, e tá tudo certo. Com coragem. Com coragem. E aí, tu termina toda a faculdade lá, e como é que tu resolve voltar pro Brasil? Como é que fica essa parte aí? Conta um pouquinho pra gente. No meu último ano da faculdade, né, eu já tava com meu marido. Chegou a trabalhar lá? Trabalhei. Além tanto de dar na aula faculdade, de anatomia? eu trabalhei em 2 hospitais lá por 2 anos e meio, mais ou menos, que também lá é bem essa parte de concurso, né, então também fui concursada, trabalhei em ambulância também, enfim, e um ano antes de eu me formar. Nessa época o pai estava feliz, né? Porque o meu pai estava super feliz. O meu pai ia para Buenos Aires assim, ó, estou indo visitar você. Eu falei, vem, pai. Ele me ajudava a limpar a casa, ia lá, que né? Legal, que legal. Meu pai ia com frequência, minha mãe não gostava muito. Mas meu pai estava felizaço, assim. Ai, meu Deus, olha só, isso mesmo, minha filha. Muito bem, trabalhou, estudou, é isso. Agora só espera o dinheiro chegar na conta, né? Vai vir. E no meu último ano de faculdade eu engravidei, né? Aí comecei aquela coisa, eu falei, meu Deus, eu não quero voltar pro Brasil, mas eu engravidei, o que eu vou fazer sem a minha mãe, né? Naquele momento, mãe, me ajuda. Pois é, né? Não, mulher tem essa coisa, se a gente tem ainda a mãe, né? Eu não tive esse prazer, mas com certeza é um momento que a gente vai querer a nossa mãe do nosso lado, aquele momento, né? Que você olha assim, quem que você chamaria pra ficar do seu lado? Minha mãe. A minha mãe. Só tem Aconteça o que acontecer, a minha mãe traz a minha mãe aqui, né? Enfim, engravidei ali, também tive algumas complicações ali na gestação, tive algumas internações, e a minha mãe veio para me ajudar, né? Óbvio, né? E enfim, tive que voltar para o Brasil ali com meu obstetra quase me matou, né? Que eu tive que meio que forjar, né? Ele era daqui ou ele era argentino? Ele é argentino. Meu obstetra era argentino, né? Eu passei a minha gestação inteira lá na faculdade, então... Entendi. Trabalhando Mas aí em hospital. Tu fez o parto aqui? Meu filho só nasceu no Brasil. Só nasceu, mas assim, todo o meu trabalho, assim, no final, óbvio, eu tive que conseguir um obstetra no Brasil para poder fazer o meu parto, né? Isso, é isso que eu tô pensando. A doutora Julieta, até hoje, do lado da minha mãe, uma amigaça da minha mãe, né? Óbvio que a minha mãe ia me ajudar nisso também. Que legal! Então, eu peguei o avião no momento que eu não deveria pegar, que já estava no final da gestação, mas eu precisava finalizar uma matéria, né? Então, peguei o meu voo ali quase no 9º mês, né? E saindo do 8º pro 9º mês. E fui para casa da minha mãe, morei com a minha mãe por 4 meses, né? Eu falei, mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. E ali foi onde o Murilo nasceu. O Murilo nasceu também em Natal, né? Do lado da minha mãe. Ai, que meu marido legal. foi também, passou 4 meses morando na casa dos meus pais, junto comigo. E depois eu acho que comecei a surtar, né? Que eu tava assim, cuidando do Murilo, né? E eu falei, tá, eu preciso voltar. Eu converso com muitas mães que dizem, até você é médica pode dizer, né? Diz que realmente toda mudança hormonal acaba dando, às vezes, até uma certa depressão, que larga uma rotina X para aquela rotina ali de maternar, né? Fabíola, eu vou te contar. Eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu acho que vestibular nunca foi um desafio, viajar nunca foi um desafio, idioma nunca foi um desafio, quando me deparei pelo desafio de ser mãe. Assim, que são muitos sentimentos, muitos hormônios, muitos sentimentos, muita coisa. E era uma coisa que eu nunca me brotou, ou seja, essa ideia de, vai lá, quero ser mãe, quero ter filho, nunca me surgiu o desejo, aquela coisa da maternidade, nunca. Eu olhava pra minha mãe falava, minha filha, você conversa com seu filho? Eu falei, não, mãe, o que eu vou conversar com meu filho? Ele não me escuta, né? Então eu era bem fria, né? Ainda mais que tu tava na medicina, né? Mas é um bebê, ele não entende bebê, nada. Como tá, eu vou conversar com ele? Eu vou conversar. Aí eu falava pra ela que o único momento que eu falava com meu filho era quando eu tinha que fazer... Minha barriga sempre foi pequenininha, assim, a gente usava muito jaleco, e as minhas provas eram orais, então eu ia fazer prova, tava grávida, assim, 7, 8 meses, que em teoria a barriga já vai um pouquinho, né? Já aparece. E as pessoas perguntavam se eu queria ter prioridade na chamada ali, pra ser uma das primeiras a fazer a prova. Eu falei, eu não.
Eu tô normal, eu, tipo, não tenho nada, vai lá e me chama como tem que chamar, que geralmente era por ordem alfabética e assim começa pelo sobrenome. Então, o meu sobrenome é Reinaldo, ou seja, um dos últimos. Então, eu esperava 2h30 para fazer uma prova. E depois ainda, e as provas duravam muito rápido, não era tipo 5, 10 minutos ali discutindo e depois tchau. Se começou a errar, já deu, vai lá e repete, faz outra prova, reprova. Então, nunca me botei como prioridade, porque mais uma vez, aquela coisa do desafio. Não, se eu tô aqui, eu tenho que fazer, valer. E não, tá tudo certo. Se eu tô grávida, fui eu e eu tenho que fazer a prova do mesmo jeito. Eu não vou usar o baby card. Não vou usar, eu acho que não. Eu falei, não, eu consigo. Assim, isso aí é baby card, eu não preciso usar isso. Eu falei, eu consigo. Até que algumas vezes eu começava a passar. Eu falei, não, mas tá tudo bem, só me dá 5 minutos que eu vou respirar e vai dar tudo certo. Né? E enfim. E aí, nessa hora, tu conversava com ele? Nessa hora eu falava, meu filho, por favor, a única coisa que eu te peço hoje, por favor, não se mexe. Só falava pra ele, por favor, não se mexe. Agora não. Aí eu lembro que, assim, uma das vezes eu tava fazendo prova de medicina interna. Acho que foi um dos momentos que o Murilo mais se moveu, assim, na barriga. Mais. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu continuava falando e aquele negócio, e a minha professora olhava, se tá tudo bem. Eu falei, tá tudo ótimo, maravilhoso. E eu tentava concentrar ali na pergunta e, enfim, mas deu certo. Que ótimo. Deu muito certo. Aí o Murilo tá super... Quantos anos mesmo tem o Murilo hoje? 8 anos. Uma figura ruiva, igual a minha irmã. Que legal. E enfim, deu tudo certo ali. E aí tu passa 4 meses ali com a tua mãe e volta pra Argentina. Volto pra Buenos Aires, carrego meu pai junto, né? Meu pai, como não morava lá, eles davam um visto de 3 meses. Então levei o Murilo, o meu pai. Porque a tua mãe provavelmente trabalhava ainda. A minha mãe trabalhava, meu pai já tinha acabado de se aposentar, graças a Deus. Nada na vida acontece por acaso. Nossa, que legal. Então, levei o meu pai junto comigo e uma moça pra me ajudar também, né? Que, afinal de contas, era eu, o Murilo, meu pai e uma menina pra me ajudar a limpar a casa. Enfim, que antes eu fazia tudo sozinha. Sim. E agora tinha o Murilo junto. Precisa, né? Então, ali o meu pai passava 3 meses comigo. Depois ele trocava com a minha sogra, né? Que minha sogra também ia. E eu passei isso por mais um ano. E o Murilo veio pro Brasil 1 ano e 2 meses ali. Isso com aleitamento materno também, que foi uma coisa que eu também botei na cabeça, que eu falei, eu vou tentar dar o máximo possível, né? Ai, que legal. Então, ele mamava também, amamentou até 1 ano e 2 meses, né? Que legal. Então, eu, graças a Deus, eu morava muito próximo do hospital, então eu ia pro hospital, voltava, enfim, fazia extração ali, eu dava mamar pra ele, depois eu voltava pro hospital e eu fazia isso, acho que umas 6 vezes durante o dia. Até que eu comecei, assim, ó, a me esgotar, né? Aí meu marido olhava e falava, meu Deus, você é muito cruel com você mesmo. Eu falei, não, eu tô tentando. Ele, não, você não tá tentando, você tá sendo cruel. E conseguia dormir, doutora? Porque as minhas clientes que têm bebê... O desafio delas é conseguir. Muito difícil. E o sono é o resgatar, claro, né? É assim, primordial, né? Tanto para mim quanto para ele, mas assim, sempre foi uma coisa que... sono para mim sempre foi uma coisa maravilhosa, assim, nunca tive problema em dormir nem nada, mas ali na gestação, por estar no final da faculdade, né, fazendo o meu internato, uma parte do meu internato também, Fabíola, assim, eu acho que eu dormia 2 horas por noite, assim. Nossa! É tanto que foi um dos motivos para eu tirar o aleitamento materno, porque eu já não dava, eu comecei a emagrecer muito ali, meu marido chegou para mim e falou, não dá mais para você, eu vou levar o Murilo pro Brasil e você vai continuar aqui. Daí aquele momento ali, né, que eu falei, não faz isso comigo, eu vou fazer. E meu marido trouxe o Murilo pro Brasil, porque eu precisava fazer mais, acho que 3 provas, né? Então, eu passei um tempinho ali longe do Murilo, acho que deu um total uns 2 meses ali, que foi a junção da retirada do aleitamento materno, a retirada, meu Deus, o que estava ali do lado do meu filho, e meu marido falou, tá, é porque você precisa comer, precisa estudar e precisa dormir. Mental. Eu quase surtei, doutora, assim, por esse período. Pois é. Então, aí vem a parte do esporte, né? Eu acho que, apesar de tudo, assim, eu sempre fui de correr, sempre joguei vôlei por muitos anos, assim, 12 anos, e sempre fui de tentar botar a adrenalina pra fora de alguma forma, né? Porque, assim, eu acho que, principalmente trabalhando em ambiente hospitalar, que é um ambiente, digamos, com mais risco, com casos mais delicados, você tem que exteriorizar isso de alguma forma. E eu sempre usei o esporte pra isso. Sempre usei o esporte pra, preciso extravasar, né? Ótimo. Então, saía pra correr, enfim, corri de madrugada mesmo, como eu tinha que entrar no hospital muito cedo. Então, pra mim era muito mais fácil pegar meu cachorro, sair pra correr, depois voltar e ir pro hospital. Eu já tava meio que, renovada. Então, aí vem o esporte também. A consciência de que tu tem que extravasar isso, né? E utilizar de algum gatilho esporte. Perfeito. Que legal. Então, eu sempre fui é porque você quer magra. Não quero ser magra. Não. Eu quero não me estressar. Sim. Eu quero poder colocar isso pra fora. Eu quero, enfim, poder ter um pouco de paz
para não fazer com que a pessoa que está do meu lado sofra tanto, né? E aí eu aqui, na minha ignorância, eu uso a palavra assim, eu tenho que queimar a ansiedade, eu digo, Pode né? ser. Eu digo que, né, eu gosto de extravasar da mesma maneira, e eu falo, porque eu tenho que queimar a ansiedade, senão se eu guardar tudo isso dentro de mim, não vai dar certo. E eu sempre falo assim, não, senão se eu ficar em casa, meu marido não vai me aguentar. Então, assim, eu tenho que sair para correr, sair para jogar, fazer alguma coisa. Que legal. E aí, tu vem pro Brasil... Lá tu tinha um emprego quando tu veio para o Brasil. Lá eu era concursada, né? Imagina, eu falei, pai, vou largar o meu concurso, né? Ele, meu Deus, não faz isso. Mas enfim, quando a gente decidiu realmente, de fato, vir para o Brasil, né? Eu tinha que fazer a revalidação do meu diploma, porque o diploma médico lá da Argentina é válido lá na Espanha, onde eu fiz uma parte do meu intercâmbio, lá em Marbella, mas ele não é válido no Brasil. Então começou uma outra saga na minha vida de estudar para revalidar o diploma. Exato. Né? E a revalidação do diploma, assim, acho que é uma das matérias, foi uma das provas mais difíceis da minha vida inteira. Né? Que a gente faz muita história de gente que faz a faculdade fora e é obrigada a ficar fora porque não consegue essa validação aqui, né? Nós éramos, na prova que eu fiz, eu acho, nós éramos... enfim, acho que por volta de 10 mil pessoas, né? Nossa, 10 mil pessoas, é muita gente. 10 mil pessoas ali na primeira prova, né? É na muito primeira mais fase da prova, muito mais. Mas assim, a concorrência é com você mesmo, não é concorrência com vaga. Né? Então, assim, no vestibular você concorria com aquela quantidade de vagas com os melhores, né? Na revalidação do diploma, não. Se você consegue chegar naquela meta, que é uma meta absurda, né? Enfim, se você consegue atingir a sua meta, beleza, você está dentro. Só que são várias fases, né, da revalidação do diploma. Você faz uma prova teórica, enfim, uma prova objetiva, uma prova discursiva com inúmeros casos. Depois, se você passa e atinge um percentual X, e todos os anos muda, né, que o percentual era muito alto, depois você vai para uma discussão de caso clínico, depois com 10 casos clínicos, 2 de ginecologia, 2 de pediatria, 2 de clínica médica, 2 de, enfim, medicina comunitária, e vai. São 10 casos clínicos, você atendendo o paciente, né, ali foi o primeiro contato com o estúdio, casos clínicos aqui do Brasil, do Brasil, né? do Brasil. Um choque de culturas também, sempre, né? Sempre, porque o meu marido é manauara, né? Ele é do Amazonas, então uma das matérias do meu internato eu fiz lá na Amazônia. Era assim, eu olhava, que doença é essa? Não tenho a menor ideia. Imagina. Não tinha a menor ideia. Mas é muito grande, Não. Então, assim, eu olhava e falei, meu Deus, eu tenho que estudar esse negócio, tá tudo certo, vamos lá. Epidemiologia, e voltava a estudar epidemiologia do Brasil. Então, esses desafios, mas, enfim, graças a Deus, na minha primeira prova deu tudo certo. Foi um ano ali que durou 2 anos o concurso, né? O concurso da revalidação do diploma, porque acho que teve, enfim, algum problema com datas, enfim. Mas que foi bem difícil, assim, acho que foi um dos maiores desafios. Foi a revalidação do diploma do Brasil. Então, logo depois aí, vocês já vêm para Balneário Camboriú? Um pouquinho depois, eu passo um período em Manaus, o meu marido estava se reestruturando ali na empresa, e depois a gente logo vem para Balneário. Logo vem para Balneário. E como é que vocês resolveram vir para Balneário? Aí foi por um motivo de trabalho do meu marido, né? Eles estavam abrindo uma parceria aqui em Balneário Camboriú, uma sociedade, então eles resolveram se mudar, ele e o sócio dele, aqui para Balneário, e começaram, enfim, a expandir o negócio que eles já tinham lá no mercado de investimentos. Então foi por isso que a gente veio para Balneário. E aí a tua profissão, tu não quis mais fazer concurso? Pai, desculpa, eu amo o senhor, mas assim, foi do concurso público. Acho que... porque aí o natural daqui era tu dizer assim, não, amor, então eu vou fazer um concurso federal, que eu possa pedir transferência, né? Sim. E que eu acho que é natural de muitos médicos, por isso que eu queria te chamar aqui. Porque eu acho que o caminho mais seguro para o médico, todo hospital precisa, né? O caminho mais seguro para o médico realmente é estar no ambiente hospitalar. Fazer o plantão, depois voltar para casa, tá tudo certo. É certeza de as pessoas não faz esforço nenhum, né? Se eu quiser, eu até abro uma salinha para clinicar qualquer coisa, especialidade, mas só para deixar ali, né? Na verdade, não com essas ambições que Larissa tem, né? Acho que quando eu cheguei em Balneário, eu falei que... Aí volta a história da minha mãe, né? Eu falei, não, eu quero atender o paciente do meu jeito, né? Então, quando eu cheguei em Balneário, assim, meu marido sempre foi muito bem relacionado. O meu primeiro contato aqui foi no Hospital Ruth Cardoso, né? Onde, assim, vários colegas se abriram ali para mim, algumas empresas ali, a empresa Viver me chamou para trabalhar e, assim, fui super bem recepcionada, assim, muito bem recebida. E trabalhei no hospital que eu amo de paixão, que é o Ruth Cardoso, hospital público, né? E sempre gostei do ambiente de hospital público. Mas, assim, trabalhei só até me estabelecer e falei bem assim, não é pra mim, eu quero atender do meu jeito, não porque o fulano me manda atender o ciclano, né? E aí foi quando eu falei pro meu marido, eu falei, deu.
tu tem muito essa coisa da liderança, né? De fazer do Sim. meu jeito, né? De olhar diferente pra medicina, né? Por isso que é aí onde parte ali aquela ideia que a gente sempre conversa. Tá, qual que é o desafio? Meu desafio é tentar... Movida é desafio, né? Movida é desafio e sempre um mais. E quando o outro tá finalizando, você vai lá e coloca o outro. Obviamente, Exato. sempre tentando não... A loucura é relativa, né? Que a gente chama, né? Mas, assim, eu acho que os desafios nos movem, né, Fabiola? Então... Sim, nos mostram o quanto a gente evoluiu, né? Exato. Você olha pra trás e fala... Se a gente não se coloca num desafio, a gente não olha pra trás e evoluir. Não, em que momento você olha assim, meu Deus, olha só onde eu cheguei, que loucura, o que eu já fiz. Exatamente. Mas, cara, no meio do caminho você não percebe que está fazendo tudo isso, você só faz. Só faz. Né? Porque uma coisa vai levando a outra e faz a outra. E aí no Ruth Cardoso eu falei pro meu marido, eu vou abrir um consultório. Bem próximo da época da pandemia. Imagina. Pois é. Bem próximo ali. E eu falei, eu vou mesmo. Não. Mas estava acontecendo, já tinha rumor de pandemia ou não? Tinha rumor. Sempre teve rumor, né? E trabalhando em ambiente hospitalar. Né? Isso. No meio bem de 2019 ali. Já era rumor. A gente já estava sentindo, né? E eu trabalhando lembro de uns vídeos que a gente recebia, a gente dizia, não. Mas era. Sempre foi. Quem é da medicina, com certeza, olhava diferente, né? Do que a gente. Então ali, acho que dentro do hospital eu já falava, meu Deus, vai dar ruim, mas assim, vamos firme, vou atrás, vou procurar, enfim, uma coisa ou outra. Eu lembro que antes eu fazia minha depilação com a moça, né, a Camila, que, meu Deus, Camila Colpani é meu amor até hoje, né? E eu falava pra ela, Camila, no lugar que você atende, tem algum lugar, alguma sala que eu consiga atender, abrir meu consultório? Ela falou, não, Lari, por que a gente não abre uma coisa juntas? Já tô querendo sair daqui mesmo. Eu falei, olha só, entendi. Tá, deixa eu estudar a possibilidade, né? Comecei a fazer conta. Essa parte eu acho que eu nem lembrava. Ou não tinha conversado contigo. A Camila chegou pra mim, a Camila que falou bem assim, não, Lari, vamos fazer alguma coisa juntas. Eu falei, então só um paralelo. Tu tem uma especialização em nutrologia. Em nutrologia. E quando é que tu faz? Antes de abrir a clínica ou... Sim, antes de abrir a clínica. Quando eu vim pro Brasil, a primeira coisa, o que eu vou ser no Brasil, né? Primeiro que eu falei, meu Deus, a brasileira que morou muitos anos fora, tá voltando pro Brasil, nem aquela sensação de pertencimento, meu Deus, eu tava assim, uma tristeza absurda, né? E quando eu voltei pro Brasil, beleza, o que eu vou procurar? O melhor hospital do Brasil. Vou procurar o primeiro hospital, o melhor hospital do Brasil. Foi onde eu fui pro Einstein, A melhor faculdade da Argentina, o melhor hospital do Brasil. Exato. Justo, né? E como nada... Não mereço menos que isso. E como nada na vida é fácil, fui tentar lá no Einstein, não consegui ser chamada, né? Que ele falou, desculpa, não sei quem é você e infelizmente, não. Aí eu falei, não, mas peraí, não é assim, né? E foi quando eu fui atrás, enfim, doutor Guilherme, meu Deus, Giorelli é uma figura, né? Eu conversei com ele, o Giorelli, me dá essa confiança, eu posso, eu consigo, eu sei que, enfim, eu só tenho um diploma de médica, né? Porque lá no Einstein é muito difícil entrar, mas assim, eu consigo me dar 3 meses de confiança. E o Giorelli, assim, ele é um pai, assim, tanto o Paulo quanto o Guilherme, assim, eles falaram, deixa ela tentar, total, deixa, até onde vai, e deu certo, né? Ai, então, que legal. Eu entrei na primeira turma de nutrologia do Einstein, né, na pós-graduação. Ai, que legal. E a gente trabalhou bastante lá, assim, vestiu a camisa mesmo do hospital, entendeu por que o Einstein é daquele jeito, e, foi meu hospital de base aqui no Brasil, na verdade, foi o Einstein. Mas até pouco tempo atrás tu estava lá, Até pouco tempo atrás, quando eu conseguia ter esse jogo de cintura, mas eram muitas viagens, né? Muitas viagens ali para São Paulo. Mas o Einstein foi o hospital que me abraçou ali, logo que eu voltei pro Brasil, que eu ainda estava naquela loucura. Então, na verdade, a nutrologia te escolheu. Tu foi atrás do Einstein. Eu fui atrás do Einstein. Eu fui atrás do Einstein. Tu fez essa... E a escolha da nutrologia, lembra a parte da cirurgia, né? Eu pensava numa área cirúrgica, mas aí depois que eu consegui essa oportunidade ali no Einstein, eu falei, o que eles me pedirem para fazer, eu vou fazer. Não importa. Não, eu vou. Eu só quero estar lá. Eu falei assim, não importa a área, eu quero estar no Einstein. E foi quando veio a nutrologia. Se você me perguntar, eu amava a nutrologia, sempre eu gostei, admirei a nutrição e tudo, mas assim, não era a minha primeira opção. Mas era opção para estar no Einstein. Então mas hoje, como tu olha pra nutrologia? A nutrologia é a minha vida. Meu Deus, a gente vai criando amor, entendendo, né? E, meu Deus, não viu ser nutrologia hoje. Eu acho que quando a gente é muito pioneiro, o universo vai colocando umas coisinhas no nosso caminho, assim, isso aqui é o teu caminho, né? Porque é pioneiro também a nutrologia, claro. Né? Então, tem um pouquinho mais de 10 anos ali no Brasil, ainda as pessoas ainda confundem muito, então né? Ela te escolheu, essa não foi escolha tua, mas ela te escolheu. Ela me escolheu
escolheu. Ela me escolheu. Então foi bem legal ali. Que legal. Que é onde começa o empreendedorismo, quando eu falei ali, trabalhando em conjunto. Eu ia para São Paulo com frequência, trabalhava no Ruth Cardoso, ali no Brasil, ficava naquela coisa, todos os meses viajava, mas graças a Deus o balneário tá a 50 minutos de São Paulo, né? Navegantes, né, na verdade. Então eu ia com frequência, assim, 2 vezes por mês, né? E voltava, trabalhava aqui no hospital. E aí foi quando eu realmente senti a necessidade, eu quero meu negócio do meu jeito, eu quero fazer exatamente como eles fazem. Eu falei, não, eu não vou inventar a roda. A roda já está inventada, eu vou lá e vou melhorar a roda, né? Aquela coisa. Perfeito. E tentava pegar essa coisa do Einstein, eu quero fazer exatamente igual e cuidar do paciente, entender. E conversar com as reuniões que a gente tinha nos casos clínicos, eram todas as especialidades. Eu tinha um cardiologista, tinha um clínico, aí tinha um endócrino, tinha o médico da UTI, a cirurgia. Que legal, que legal. Esse teu olhar de olhar todas as especialidades e integrar o ser humano, né? Vem de lá, que legal. Vem de lá, vem da Argentina também. Na Argentina, do mesmo jeito, assim, sempre trabalhava um caso clínico com, sei lá, 8 especialidades, né? Então foi muito de tentar entender e falar, cara, aquilo ali faz sentido, trabalhar só com uma especialidade não tem lógica nenhuma. Tanto que hoje eu brinco, no meu celular tenho mais mensagem de colegas, parceiros, assim, fisioterapeuta, nutricionista, do que de pacientes, ou do que, enfim, da minha própria assistente. Então, assim, porque eu converso com todo mundo. Eu pego o meu paciente, meio que tento esmiuçar. Pra quem tá assistindo a gente, que não entende muito bem o que é a nutrologia, que eu já te falei, é o novo clínico geral, né? Explica um pouquinho o que é, pra até eles entenderem por que tu tá dizendo que tem mensagem de todos os colegas e não só dos pacientes e da assistente. Sim, na nutrologia a gente usa o alimento, né, para fazer diagnósticos de patologias, de doenças, mas assim, como todo mundo come toda hora, enfim, a gente começa a estudar o paciente como um todo, como um clínico geral mesmo, né? Desde o momento que você come, o que você come, o que você sente quando você come, quais as possibilidades ali de um diagnóstico diferencial com outras doenças de base, a doença autoimune, que, enfim, atua muito na escolha alimentar, enxaqueca, todas as doenças, porque todo mundo come, a gente precisa trabalhar em conjunto com medicações que os pacientes já usam, por exemplo, né? Então, o alimento está em todo lugar, todo lugar. Por isso que não tem como não atender o paciente como um todo, né? Pensar no sono, pensar na hidratação, pensar no hábito intestinal, pensar no resultado dos exames de sangue, né? Enfim, acho que tudo envolve comida, né? Independente do diagnóstico da área alimentar. Não é esse o diagnóstico, mas assim, tentar olhar, enxergar e colocar a comida estratégica no paciente, né? Então, quando o paciente vem com uma queixa, eu tô com a queixa de uma dor de cabeça. Tu nunca vai olhar só o neurônio, a cabeça. Não, de jeito nenhum. Acho que a enxaqueca o todo. É um dos motivos de consultas, assim, que a gente... Tá, por que eu vou comum, no nutrólogo? Por que eu vou no nutrólogo? Porque eu tô com enxaqueca. Porque se você comer uma banana, tomar um vinho ou comer um tomate, você pode piorar a sua enxaqueca, mesmo tomando topiramato, né? Que a gente chama, né? Que são as medicações, uma das medicações ali no tratamento. Porque tudo é comida, né, Fabíola? Tudo envolve comida. Lógico. Então, assim, óbvio, meu maior motivo de consulta hoje no consultório é emagrecimento, né? Mas, mais uma vez, não é só a parte da beleza que está envolvida, a estética. Não, eu acho que é tudo, né? Eu mexo com todo tipo de patologia, desde doença autoimune, até paciente oncológico, paciente bariátrico, enfim, mas o maior motivo de consulta hoje no consultório acaba sendo o emagrecimento. E daí eu lembro que tu falou que quando o paciente vem, tu sempre pergunta quais são as outras especialistas que acompanham ele. E que tem essa conversa. Isso eu achei mágico. Assim, nenhum médico antigamente teria essa visão. É porque o médico fica com os médicos, né, no geral. Por isso que eu falei bem assim, beleza, minha mãe era enfermeira, né? Eu falei, não, eu tenho que conversar com outras áreas afins, porque assim não tem como eu trabalhar sozinha. Até porque o meu trabalho sozinha é nada, Fabíola, nada. Então, meus pacientes, eles costumam ter nutricionista, educador físico, um fisioterapeuta, um psicólogo. Eu acho que não tem um paciente que não discuta o caso dele mesmo com as pessoas que estão envolvidas no processo. Não tem nenhum paciente. Então, assim, eu tenho a maioria dos meus contatos, assim, de psicólogos, terapeutas, nutricionistas, educadores físicos, todos eles, eu sempre entro em contato. Porque eu acho que se eu trabalhar o paciente sozinha, o educador físico não vai ter ideia do que ele vai estar fazendo, uma balança, enfim, ingerindo um pouco menos de comida, se ele está levantando peso com ela, assim, coitada, está cansada, está indisposta. Mesma coisa do ferro, eu falo, meu Deus, se não tem ferro, como que a pessoa vai conseguir fazer alguma coisa? Não, ela está depressiva, né? Tô encaminhando ela porque ela está em depressão. Eu sempre falo, antes de avaliar e fazer diagnóstico de depressão, deixa eu dar um ferrinho para ela. Vamos ver se ela consegue ali responder o ferro, né? Porque muitas vezes não é depressão. Não estou dizendo que a pessoa às vezes não tem, mas eu consigo avaliar muito melhor o estado depressivo quando eu faço a reposição de nutrientes suficiente ali para o paciente. Que a gente consegue, às vezes, até mudar o grau, né? Que a gente chama ali, é um grau elevado, enfim. Mas é isso, assim. Essa conversa com todos os colegas de outras áreas, né? Eu acho isso mágico olhar, porque eu tô acostumada
tem uma dor, vamos investigar. Então, qual é o mais especialista dessa área para eu investigar? E aí é um outro olhar completamente diferente, mais holístico do todo. Holístico não seria a palavra, mas olhar do todo para o paciente, né? Pois é, mas aí é quando a gente pensa, né? Tá, o que eu faria só mandando fulano comer ou tomar tal medicamento? Sem ter uma pessoa para treinar a paciente, né? Sem ter uma pessoa para, enfim, pegar no pé e falar, tá, me manda foto da sua comida. Porque eu não sou nutricionista, né? Eu sempre falo, eu não sou nutricionista, eu sou médica. Mas o meu trabalho depende muito deles, né? Depende de muitos colegas também, de endócrino, enfim, ortopedista e tudo. Eu trabalho bastante como atleta. Sim. Mas, assim, mais uma vez, eu acho que esse feedback dos meus colegas, digamos, dos meus, digamos, parceiros no trabalho do paciente, eu acho que faz total diferença no meu trabalho. Meu trabalho, ele é muito melhor hoje. Foi desde sempre, né? Que eu acho que sempre foi uma ideia da multidisciplinaridade ali, conversar com todos eles. Então, meu trabalho é muito melhor graças a eles. Graças aos meus pacientes, sim. Obrigada a todos. Mas, assim, graças às pessoas que me dão feedback todos os dias. Porque eu vejo meu paciente a cada 2 meses. Eles veem os pacientes com muito mais frequência do que eu. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso. Como que eu não vou ter esse feedback deles? Como o fisioterapeuta tá falando com ele todos os dias. O educador físico nem se fala. Tá toda hora, 3 vezes na semana. Como não falar com eles, né? Exatamente. Muitas vezes são eles que me reportam essas situações pontuais ou os terapeutas. Larissa, olha só, aconteceu alguma coisa com ela, queria que você desse uma olhada, talvez ajuste um pouquinho mais a dose da medicação, que eu acho que não está sendo, enfim, efetivo. E eu vou lá e ajusto, né? Graças ao feedback desses colegas. Porque eles têm um acompanhamento mais próximo mesmo. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Tá, então a gente ainda não contou como tu virou empreendedora mesmo. Criei a Lixe. Aí tava lá conversando com a Camila. Camila, eu quero atender, que nem era lá no Einstein. Eu falei, Camila, vamos abrir esse negócio então. Deixa eu estudar ali, vou fazer as contas e vai dar tudo certo. E, enfim, um pouquinho antes da pandemia, a Lixe Medicina Saudável começou a sair do papel. Começou a sair do papel e, enfim, a gente alugou uma sala ali no Sky. Nós temos até hoje a Lixe, né? Lá no Sky. E a gente começou os atendimentos da nutrologia, junto com a parte estética também, que a Camila movia a parte estética, na parte de fotodepilação. E foi assim que surgiu a Lixe, né? No meio da pandemia. No meio da pandemia. Do rebuliço, né? Muito bom. E aí nós temos 3 anos de Lixe, já vai para 4 já, né? Vai para 4. Para 4 anos de Lixe. E cada vez mais paciente, a agenda cada vez mais cheia. Cada vez mais pacientes, graças a Deus. Né? E eu tenho certeza que o resultado, até acompanhando, né, tudo que você sempre fala, até na mentoria, tenho certeza que o resultado é justamente esse olhar multidisciplinar. Né? De não olhar o paciente só com a queixa que ele traz. Essa queixa deve ter algo por trás. Sim. Né? E esse atender humanizado, que eu acredito que tu trouxe muito do observar a tua mãe, né? Muito. Com certeza, no dia a dia ali do hospital, né? E aí, conta um pouquinho. Eu sei que em 3 anos vocês fizeram um evento que tinha a ideia de chamar muitos pacientes e acabou sendo um sucesso para todas as disciplinas. Pois é, acho que isso chamou um pouco de atenção. Acho que é tudo muito rápido, né? A Camila estava no começo, a ideia era mais estética e já rapidamente tu percebeu que acabou indo para um outro caminho, que é performance, que é o todo, né? A gente foi comemorar o aniversário de 3 anos do consultório, né? Mais uma vez, ideia da Camila, né? A Camila sempre gostava de fazer festas e tudo. Falei, tá, vamos lá, vamos fazer um evento. Vamos mandar a lista ali, pacientes e tudo, convidar, vai ter um coffee break, né? E vamos fazer tudo isso. A Camila foi lá, chamou todos os pacientes, né? E ela falou, Lari, vai lá e tenta entrar em contato também com os colegas parceiros, vamos ver o que dá, para ver se a gente consegue mais indicações e tudo. Não, pode deixar. E eu peguei a minha lista de pessoas que eu sempre falo, todos os dias. E aquela lista de colegas, enfim, das outras áreas, me chamou muito a atenção, que todo mundo falava, Lari, sério? Não, pode deixar que eu vou. E eu decidi convidar outros colegas para de discutir ali um caso clínico também. Então, fazer um talks. Tu resolveu fazer, vamos discutir um caso clínico aqui, vamos fazer um talks. O lema era, entenda por que você não consegue emagrecer. Né? Esse era o lema. Então, eu chamei uma psicóloga, chamei um educador físico, chamei uma fisioterapeuta, ou seja, um de cada área, inclusive a nossa nutricionista, a Cauane, né? Então, todos fomos, e quando eu falava para as pessoas que era esse evento, acabou que virou que a maioria das pessoas interessadas no evento eram colegas. Eram médicos, eram profissionais que trabalhavam na área, eram fisioterapeutas, eram nutricionistas, que eu falei, olha só, virou um negócio. Não, olha só, olha só. É porque você está convidando, você mostrou esse evento, tá mostrando por que a gente trabalha desse jeito e é onde veio a multidisciplinaridade. Assim. Por que não trabalhar com isso? Por que não falar para todo mundo que isso é importante? Que isso funciona, né? Que isso funciona e não parar com aquela coisa do... que normalmente o psicólogo olha pro
médico com um olhar assim, não que ele seja concorrente, mas que ele não ajuda, que ele não auxilia, né? Porque não tem esse contato. Normalmente o nutricionista olha pro médico, ele não auxilia, ele fala coisas, é muito aquela coisa de ele fala coisas pro paciente que não é legal. Eu teve uma fase da minha vida que eu tinha uma loja de móveis planejados, daí eu costumo dizer, é aquela coisa com o cliente, tu olha o cliente e parece que tu sempre põe a culpa no outro prestador de serviço. Nunca a culpa é sua, né? Não consegue olhar que se o todo não funcionar, não vai acontecer, né? Não vai sair aquela obra perfeita do jeito que tem que ser, como o paciente gostaria que saísse, né? Então, você juntou as disciplinas, isso que é bacana, que é raro. Eu acredito que se tu for falar do nada para um nutricionista ou para um psicólogo, tu não vai encontrar alguém que diga assim, é médico, sério? E que apoia a gente. As pessoas se assustam, né? Quando a gente conversa, oi, tudo bem? Meu nome é Larissa Reinaldo, sou médica nutróloga da fulana. Oi, assim, aconteceu alguma coisa? É sempre assim, eu falei, não, só tô entrando em contato para falar que eu tô fazendo a estratégia cetogênica com ela, talvez ela sinta um cansaço ali a mais. Ai, não sabia, obrigada por avisar. E sempre quando eu entro em contato, aquela coisa, aquele susto, né? Olha, sério? Não sabia. Mas isso é muito legal, porque eu acabo tendo muitos parceiros, né? Porque eles entram na mesma onda. Aí eles me mandam mensagem e falam bem assim, beleza, olha só, hoje o treino dela foi bem bom. O que aconteceu? Fez alguma coisa? Eu falei, não, ela usou tal coisa. Olha, bem legal, gostei, tá? Então a gente recebe muito feedback também, eu recebo muito feedback sobre isso. E é interessante, assim, como, pra mim isso é muito normal, e quando a gente conversou algumas vezes, você falou bem assim, não, mas isso tem que ser exposto, né? A gente tem que expor, porque é diferenciado, com eu falei, certeza. Mas Fabiola, mas é o que eu faço todos os dias. Isso é o normal. Isso é o normal. Falei, não, mas não é. Isso não é. Foi tão comum, eu acredito que tu trouxe tanto da tua história, da tua dor de ter visto lá a tua mãe, por isso que eu fiz questão de a gente entrar nessa história. Eu acredito que tu trouxe tanto da tua história, tá tão enraizado em ti, que tu nem percebeu que teus colegas não são vistos assim. Sim, por isso que essa ideia da mentoria, eu acho que me abriu muito a cabeça do tipo, cara, se ela tá falando que isso é legal, olha só, e a gente começou a discutir muito aquela ideia do produto e tudo. Falei, se a Fabiola tá falando, eu acho que é válido. É que a gente tá trazendo já um spoiler, a gente vai ensinar essa maneira de atendimento aí, né, doutora? Se Deus quiser. Vai. Tentando unir ali Ele as sempre especialidades. quer, a gente só tem que ter agenda pra tudo isso. Tá difícil, tá complicado ali. Hospital, muita demanda, né? Consultório, muita demanda. Exatamente. Mas se Deus quiser, vai tá saindo, tá spoiler, gente, um spoiler. E aí vocês fazem esse evento e acabam atraindo mais os profissionais do que o paciente. 80% profissionais. 80% dos profissionais trabalham nessa área, assim, no caso específico de emagrecimento, né, que foi o tema ali do evento. E foi muito interessante, mais uma vez, porque eles se sentem nobres na fase. Eu acho que a maioria, muitos médicos, né, se colocam num pedestal, né? Não existe essa proximidade dos colegas. Eles se colocam acima, né? Não, meu Deus. Eu sempre falo, né, pra todo mundo, cara, eu acho que eu aprendi muito mais com educador físico, com nutricionista, com fisioterapeuta, do que com outros colegas médicos, né? Porque não tem essa eles têm troca. A vivência do dia a dia. Por isso que eu volto. É como a enfermeira que estava ali todo dia vendo o paciente com a família dele, como ele se portava, e o médico que só vinha receitar. E assinava, né? Só assinava, né? Assinava a receita. Eu vejo da mesma forma. Então, não, eu acho isso mágico. E acho que isso tem que ser expandido, tem que ser ensinado como fazer, porque eu acho que a medicina tem que caminhar por esse lado. É o caminho do meio que eu digo, né? Pode ser, né? Porque essa coisa de ser tudo especializado, eu vejo muito em casa, né? O meu pai sente uma dor, ele diz assim, eu tenho que ir no especialista, eu vou investigar. Daí o especialista manda para um outro especialista e para um outro especialista. Aí eu pergunto, mas algum deles perguntou quais as medicações todas você tu toma? Tudo. Toma. Quantas vezes por dia tu come? Porque aí ele tem diabetes, e com certeza tem muito efeito colateral de cada um daqueles. Não, nenhum pergunta. Nenhum pergunta. Mas é aí que cada um tá fazendo seu trabalho sozinho. Ninguém olha e fala bem assim, mas se eu juntar esse com esse, talvez esse não precise. Vou lá e tiro. Eu sou daquela pessoa que tira medicamento, não coloca, né? Alguns pacientes olham assim e falam, meu Deus do céu, mas eu vim aqui por uma receita. Eu falei, desculpa, não tem indicação. Né? Então, assim, eu acho que a gente tá fazendo o contrário agora. Eu acho que a medicina deixou de ser muito, muito especialista para ser mais generalista, se Deus quiser, né? Essa ideia. Não que não precise do especialista, né, Fabiola? Sou a favor disso. Não, sempre vai precisar, porque sempre vai ter sempre. casos específicos, né? Sim. Mas parou de olhar o todo. Exato. Né? Exato. E a gente é sinérgico, o ser humano é sinérgico, é um todo que vai fazer um resultado. Não dá pra parar de olhar. Pois é. Né?
E é essa a ideia, assim, de tentar olhar o paciente como um todo mesmo, né? Pegar no pé dele, encher o saco, então, falar da comida. Então, se você é especialista de alguma dessas áreas que a gente falou, se interessa por olhar o todo, em breve teremos lançamentos. Exato. Larissa, então, vamos falar um pouquinho disso. Quando tu me procurou, se tu já estava com a clínica que tinha paciente, já tem uma história aí que diz que tu é uma boa médica e sabe o que tá fazendo. Por que ainda assim tu me procura e diz assim, eu quero ir além? Pois é, eu falei bem assim, tá bom, mas eu acho que pode melhorar, né? Aquela ideia talvez do empreendedorismo, tá fácil. Já não alcancei. Tem mais desafio. Não tem mais desafio, meu desafio tá acabando. Já tá ali, eu falo, o que eu vou fazer? Eu sou muito do feeling, né? Eu sou muito do olhar. E quando a gente teve aquele coffee break ali naquela reunião, enfim, falando de Instagram e tudo, eu olhei assim, eu falei, escutava. Eu sempre fui de escutar, né? Todo mundo fala na minha consulta, eu passo 2 horas escutando, eu não falo nada. Porque ali me dá muito... Eu lembro direitinho da tua cara, que eu lá, eu não falo uma palavra, assim, eu olhando. Eu dizia, fala alguma coisa. E eu olhando, escutando, eu falei, assim, ó, acho que eu gosto. Gosto do jeito que ela fala, gosto do jeito que ela fala e do jeito que ela erra também. E eu acho que ela pode me ajudar, né? Que bacana. Vou entrar em contato, E depois a pessoa, mas se realmente precisa, mas quem sabe se eu preciso ou não, sou eu. Não, Só para eu contextualizar para vocês, é o seguinte, a Lari, ela tem todo esse resultado, Lari, doutora Larissa, ela tem todo esse resultado sem ter um Instagram de autoridade, sem ter, porque ela é pioneira, então um cliente vai chamando o outro. E ela até tentou né, eu falo muito de marketing no todo, e ela até tentou caminhos do marketing digital para atrair mais pacientes, mas os pacientes continuavam vindo de indicação, né, Larissa? Correto. E aí foi numa palestra, onde eu acabei dando uma palestra sobre autoridades nas mídias sociais, num estúdio de fotografia. Aí nessa palestra é que ela tá contando, que eu tava conversando sobre qual é a minha visão da autoridade nas mídias sociais, né? Aí nessa palestra que ela olhou pra mim e falou, ela pode me ajudar. Mas a minha pergunta não era isso, é porque antes dessa palestra tu já tinha em mente, meu Deus, eu queria ensinar isso, né? O que é o desafio mesmo? Tá fácil? É assim, eu queria mais resultado com os meus pacientes, né? Eu queria realmente ter... A minha ideia futura é ter uma equipe minha, assim, que fazendo o treinamento com educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, que trabalhe comigo, diretamente comigo. Porque todas as pessoas que eu converso, elas não trabalham no meu consultório, não trabalham comigo diretamente. Certo. São pessoas que os meus pacientes escolhem para trabalhar. Ou que muitas vezes, quando eles pedem indicação, eu dou. Né? Mas são pessoas, enfim, que não talvez até nem entendam o que é a multidisciplinaridade, essa visão. Né? Então, a minha ideia, digamos, se Deus quiser, dentro de pouco tempo, é tentar montar um time mesmo, né? Time. Da Lixe Medicina Saudável para trabalhar com todas as pessoas. Com todas né? as Então, assim, essa era a ideia, assim. E aí, foi nisso que tu olhou, eu acho que ela me ajuda a organizar e estruturar isso. Eu pensei, assim, eu sou muito metódica, mas assim, eu preciso de alguém que chegue, sente, faça assim e me mande seguir. Eu sou recebo legal. Ordens e eu vou executar. A ideia do militar, né? Mandou, fez. Eu só me mandou, fez. Então, eu sabia que, assim, com a ideia da gestão e tudo do planejamento... Eu acho isso o máximo, porque eu planejo tanto que as pessoas não fazem. E aí eu falei, doutora, eu preciso dessa tua disciplina, vamos juntas. Daí eu falei, ela vai me ajudar, ela vai organizar todas as minhas ideias, os brainstorms que eu tenho toda hora, tem né? isso, né? Como tu tem toda a tua visão de dentro, tu não consegue organizar e estruturar o que é um caso, o que é outro caso. São muitas ideias, né? Eu preciso de alguém que, primeiro, que não entenda muito da área para ver se tem essa visão de fora, né? Quando você dá a sua opinião, você fala, olha só, não tinha parado para pensar que para mim é tão normal, tão comum esse negócio, olha só, ela viu lá e falou isso, mas pode ser, né? E eu sou muito de escutar também, Fábio, se você me falar, faz isso, eu não duvido, eu vou lá e faço. Ótimo. Até quebrar a cabeça, mas eu legal. faço, né? Então eu falei, a Fabíola pode me ajudar nisso. Então, joguei todas as ideias, você foi lá, isso aqui, organizou com essa, depois colocou essa, botou um deadline, fez aquilo, fez... Eu falei, adorei. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. É isso que eu precisava, né? Tá Esse bom? olhar de fora. E eu acredito que como eu não tenho a menor conhecimento, eu tive que estudar sobre a medicina, então muito do que eu tô falando aqui pra ti, eu fui lá estudar pra conseguir te auxiliar, e aí eu consigo ter realmente um ponto de olhar de uma outra disciplina totalmente diferente, que é o marketing, né? Sim. Então, eu consigo te auxiliar nesse sentido. E a gente nem falou, normalmente eu faço essa live, gente, caracterizando muitas características empreendedoras segundo a Endeavor, né? Que tem um estudo de 100 empreendedores. Mas na Lixe a gente vê muitos processos bem feitos. Por isso que isso é capaz de tu crescer rápido, né?
estando hoje com mesmo a disciplina, as pessoas que estão trabalhando contigo não sendo diretamente do teu time. Porque tu tem muita organização dos processos. E também foi isso que ajudou a gente a criar a metodologia. Porque tu sabia muito bem o que tu fez com um, o que tu fez com outro. Porque é sempre os mesmos processos. E essa qualidade é também uma característica do empreendedor de sucesso. Ter processos, ter qualidade, se comprometer com essa qualidade e com esse padrão é que vai fazer com que tu cresça. Porque se tu não tiver padrão, se tu for só tendo ideia, tu não vai crescer. Não vai crescer. Nenhum. Não adianta tu tem que organizar e ter, né, organizar essas ideias de alguma forma, né? Então, isso é importante. Tu citou que era isso que tu procurava no meu trabalho, mas eu vejo que é isso que tu tem muito bem feito dentro da clínica, né? Os processos estão muito bem alinhados. E aí, isso também permite automatizar. Porque se tu não tem os processos muito bem mapeados e muito bem alinhados, tu não consegue automatizar. Então, tu não consegue crescer. Não tem como. Né? Eu amei toda essa conversa. A gente falou pouco da clínica, mais da vida da doutora Larissa, porque ela tem muitas características empreendedoras, né? Quem quiser, eu até mando para vocês aí esse briefing de quais são essas características. E para finalizar, eu gosto muito... Não sei se tu queres contar mais alguma coisa, Larissa. A gente falou bastante. Eu gostaria muito que tu deixasse... Eu sei que empreendendo mesmo são só 3 anos, mas eu digo que ter um filho é empreender. Então, assim, eu vejo 1000 empreendimentos que aconteceram paralelos à clínica, né? Ao negócio da clínica. E aí, eu sempre peço 3 dicas para pessoa, assim, que se manter nessa vida empreendedora. Porque tem gente que tá há 20 anos e não sabe se desiste. 20 anos já não tem mais muito caminho, né? Sim. Mas para ela se manter nessa vida empreendedora, o que eu que acho tu acha que a precisa? primeira, buscar ajuda, né? Alguém que Ótimo. entenda, alguém que explique, alguém que guie. Lembra aquela coisa da roda, né? Não precisa inventar a roda, vai lá e melhora a roda. Sim. Pergunta pro fulano que já tá fazendo bem a roda, né? Então, eu acho que a primeira, assim, é pedir ajuda. Para quem sabe, para quem pode entender um pouquinho melhor que a gente, porque, mais uma vez, a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? A gente não vai saber tudo. Né? Uma outra coisa que eu acho que faz muito parte de toda a história, né? É coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter, inclusive, não pode ter medo de errar. É que assim, assuma que você vai errar inúmeras vezes. Todo mundo erra. Tem que aceitar errar. Aceitou errar, depois tudo flui, né? Tudo... E eu acho que a perseverança, né? A perseverança, a disciplina de continuar. Se você acredita numa coisa, eu acredito muito. Desde sempre, desde a minha infância, no que eu quero ser, no que eu quero fazer. E o acreditar nisso te leva a encontrar coisas no meio do caminho que até você se surpreende, né? Exato, o universo então, assim, conspira, né? Exato. Parece que tudo fala e tudo conspira no mesmo idioma. Muito forte. Muito forte. Mas Muito porque forte. você acredita que aquilo é verdadeiro, que aquilo vai fazer bem para a pessoa do lado. Não é só para você, não é só para... Né? Quando você expande esse seu conhecimento e consegue falar que aquilo vai ser útil para todo mundo, cara, não tem como dar errado. Não Por mais que você queira, não tem como. Exatamente. Então, eu acho que eu focaria nesses 3 pontos, assim, buscar ajuda, né? Ter a coragem. E mais uma vez, né? Persistência. Mas a persistência. Eu acho que mais importante do que a persistência é a persistência nessa visão do todo, né? Exato. Você falou que não é só por você, é pelo impacto que você gera, né? A gente sempre fala que é pelo legado, né? Então, se você tiver essa visão do impacto que tu tá gerando no todo, fica mais fácil. Fica mais fácil. Manter a visão para ter perseverança. Não tem nada artificial, aquele negócio. Não, é só isso. Não. Vai dar certo, sem script. É isso. Então, mantenha a visão no todo. Adorei. Foi um prazer estar contigo. Sempre é um prazer as nossas conversas. Eu aprendo muito. É sempre uma troca, né? Sim, muito gostosa. Obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Imagina, obrigada a você. E agora, só fala de novo, onde é que tu atende? Hoje, nós estamos aqui em final de 2023, né? De 2023. Hoje tu atende em Balneário Camboriú, no Sky, Clínica Lishi, Medicina Saudável. Isso mesmo. Como é que faz para te encontrar? Qual é o teu Instagram? Então, nosso Instagram é Lishi, com L-I-S-H-E, Medicina Saudável. A gente atende aqui em Balneário Camboriú, né? Mas a gente faz, enfim, atende o mundo inteiro, inclusive. Né? Fazemos muitas consultas online. E, enfim, nós temos uma equipe ali, tanto da parte de estética quanto da parte médica, digamos, para ajudar os nossos pacientes. E o nosso contato é o DDD 47 991 24 1503. 1503, ótimo. Então, quem quiser conhecer essa forma de olhar para o ser humano e tratar alguma queixa específica, é só procurar a doutora Larissa. É isso mesmo. Eu sou Fabiola, mentora de negócios. Vocês me encontram no Instagram, Fabi Simas Mentoria. E muito obrigada por estar com a gente e ouvir essa história. Obrigada, Larissa. Obrigada, Fabiola.